Gerry Filho. Nós estamos aqui com o senhor Gerry Vasconcelos, né? Ele é proprietário de uma empresa distribuidora de folheados e semijoias aqui em Fortaleza, né? Nós distribuímos para Ceará e fora do Ceará, e nós estamos aqui para fazer umas perguntas para ele a respeito do empreendedorismo, da cadeira de criação de novos negócios. Boa noite, seu Gerry. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Gostaria de perguntar para o senhor, primeiramente, o que é que o senhor poderia nos contar a seu respeito antes de começar o seu primeiro negócio? Certo, ok. A primeira lição que eu dei para dar para vocês, antes de tudo, a gente sabe que as dificuldades são muitas, né? Hoje em dia o mercado está muito competitivo, né? Em termos de tudo. Mas assim, aquele que procurar inovar, aquele que procurar sempre determinar, aquele que procurar, quer dizer, deixar certas coisas de lado e determinar e diretamente no foco da questão, tá entendendo? Eu atribuo isso aí, praticamente eu atribuo ao meu sucesso, né? Quer dizer, muitas coisas eu deixei de lado para ganhar outras coisas. Então o conselho a princípio que eu dou a vocês é esse: determine. A gente muitas vezes não pode assobiar e chupar cana ao mesmo tempo, né? Então a gente tem que determinar na vida da gente. É como se você quer ser um padre ou alguma coisa, determine. Veja as características de um padre, ou veja as características de um empreendedor e comece a dar o primeiro passo, o segundo, o terceiro e assim sucessivamente. Seja sempre o último a receber, no sentido de o empreendedor primeiro ele aplica aquele dinheiro, né? No decorrer da semana ou do mês ele paga tudo quanto é de tributo, paga fornecedor, paga empregados, paga tudo. E geralmente é o primeiro a entrar e o último a sair. Então assim, não há sucesso se balançando numa rede. Só há sucesso se determinando, se trabalhando, se suando. Bem, boa noite. Boa noite. Continuando a entrevista com o seu Gerry, vamos fazer aqui mais uma pergunta sobre empreendedorismo. Pois não. Qual foi a sua educação? Analisando a posteriori, ela foi útil? E de que forma especificamente? Pronto, boa noite. Bom, a minha educação, evidentemente, ela foi útil. Eu acho que uma educação dos pais, ela é primordial no caso do pai e da mãe, né? Porque muitas coisas vêm do berço, né? Então a gente aprende muito com o nosso pai, nossa mãe. Então isso são coisas essenciais, né? E assim, de que forma especificamente? Bom, eu na minha época, né, só tinha 3 faculdades, era a Unifor, a Federal e a Estadual, né? Então eu ainda tive esse privilégio. Meu pai, nós éramos uma família mais ou menos de origem pobre, mas ele teve condições até de pagar uma faculdade para mim, que no meu caso era a Unifor, e na época eu fiz a administração de empresas, né? Isso em 1900 e mais ou menos 78, eu sou de 60, mais ou menos isso. E terminei o curso, né? Mas logo assim, quando eu terminei o curso, né, o mercado de trabalho não tinha como tinha hoje. Hoje tem o mercado de trabalho, tanto o mercado como também as perspectivas e as faculdades também hoje são muitas, né? Antes só era estadual, federal e Unifor, né? E estavam tudo começando ainda, principalmente a Unifor tinha acabado de começar, era uma faculdade que estava começando agora mais ou menos. E eu, ao terminar a faculdade, me vi quer dizer, não tinha perspectiva, não tinha campo de trabalho e tal. Então eu resolvi, né, ganhar o mundo, né? Procurar, né, ganhar o mundo, né? E procurar fazer minha vida, né? E viajei, fui para o Amazonas, né?
E lá eu comecei, né? Na realidade eu comecei praticamente foi como, vamos dizer assim, ambulante, sabe? Como caixeiro viajante mesmo, né? Levei umas mercadorias minhas que eu tinha aqui. Eu tinha um chevetezinho na época, vendi o chevetezinho, né? Comprei de mercadoria e daí comecei, viajei para lá, né? Vi que o mercado lá era mais, vamos dizer assim, mais proveitoso em termos de vendas e tudo, era mais fácil você vender, né? E comecei a trabalhar nesse ramo de semi-joias e logo depois também entrei em outros ramos, como blusa, blusas bordadas, as confecções daqui do Ceará, eles gostavam muito lá, artesanato, bolsa, calçados, né? Então, ao longo do tempo, eu fui entrando com outros, vamos dizer, outros produtos, né? Além do meu produto, que eu trabalhava especificamente com o folheado, a ouro, depois, no decorrer do tempo, eu fui entrando com outros produtos, né? E assim, essa parte também da minha formatura, quer dizer, me deu também aquilo, mas meu Deus, eu ficava pensando assim, mas meu Deus, eu terminei a faculdade e tudo, e quer dizer, não tinha perspectiva nenhuma, não, mas eu vou tentar desse jeito. No começo foi muito difícil, né? Mas graças a Deus, Deus me ajudou e graças a Deus eu fiz o que eu fiz hoje. Vamos lá, continuando. Ah. O senhor gasta mais ou menos tempo com o seu negócio agora do que no início ou nos primeiros anos? Na realidade não é bem gastar mais ou menos tempo, tudo é um fator vamos dizer assim, de oportunidade, entendeu? E de estágios, vamos dizer assim, diferentes, né? Por exemplo, antes eu mesmo fazia a maior parte das coisas, vamos dizer assim, no começo logo, né? Foi muito difícil. Então, eu comprava, eu vendia, né? Eu distribuía, evidentemente com uma equipe do meu lado, né? Entendeu? Então eu ia direto no consumidor muitas vezes, quer dizer, eu fazia tudo isso, evidentemente, essa logística todinha, mas em termos de atacado, né? Eu comprava em alto atacado, né? E vendia também em alto atacado, né? Eu chegava muitas vezes nos fornecedores, nos compradores, com uma, vamos dizer assim, com a amostra do meu produto, né? Mostrava, você quer quantos desses? Uma dúzia, duas dúzias, três dúzias, e aí eu saía, depois eu chegava e distribuía, entendeu? Então o começo foi mais ou menos assim, entendeu? Depois, com o passar do tempo, né, eu fui investindo em automóveis, em carros, em pessoas, né, que poderiam fazer esse trabalho, fazer essa distribuição, e também fui ampliando também a área de atuação, entendeu? Então assim, o primeiro passo foi esse, eu mesmo fazia o trabalho, né, evidentemente com as pessoas também me ajudando, e a partir de um certo tempo, né, eu comecei a comprar carros, né, e contratei pessoas que pudessem fazer esse serviço e ampliei também a área de atuação. Pronto. O senhor tinha me falado que antes o senhor, né, investiu mais, estava investindo no seu capital, né, no seu empreendimento. Hoje em dia, você se considera ainda esse empreendedor ou você passou a ser mais gerente do seu negócio? As coisas mudam muito, né? O tempo, quer dizer, evolui muito, né? Então, assim, hoje eu estou um pouco mais, vamos dizer assim, estagnado também, um pouco estabilizado e um pouco também estagnado, porque eu acho que um dos meus defeitos foi, na realidade, não evoluir, né, com a era atual, com a era do computador, com a era do telefone, com a era e daí vai, com a tecnologia atual, né? Então eu me defasei um pouco com isso, né? Mas assim, eu tenho essa consciência de que a priori, há pouco tempo, eu posso recuperar, né, essa minha deficiência, né? Essa minha deficiência. Então assim, eu acredito muito que o empreendedor, ele tem que estar sempre focado, né,
vamos dizer assim, nas atualidades. Muitas vezes, o que ganha a luta não é o mais forte, mas muitas vezes é aquele que está mais preparado, aquele que aproveita a melhor oportunidade, está mais preparado e está mais atualizado. Né? E também tem o querer. Né? O querer, ele engloba, vamos dizer, é uma das partes, né, do amor. Né? Então isso também entra amor, entra querer, entra várias, vamos dizer assim, variantes que fazem com que a pessoa tenha sucesso. Então, não vamos esquecer de que o que você vai empreender, o que você vai mexer, você tem que gostar, a princípio de tudo. Na realidade, nem gostar, tem que amar aquilo que você faz. Então, isso é muito importante, porque é uma coisa que você vai lidar com aquilo constantemente, diariamente, é isso, outro aquilo. Então, o grande empreendedor, ele está sempre em constante com aquele seu negócio. Próxima pergunta que eu tenho a fazer para o senhor é a seguinte: se você tivesse que fazer tudo de novo, o senhor o faria da mesma forma? Talvez não, porque a gente sempre, nesse mundo de hoje, a gente sempre está errando e tentando acertar. Não existe o perfeito, evidentemente que não existe a fórmula perfeita. Né? O que existe é a vontade de vencer e a vontade de se aprimorar mais. Né? Então, evidentemente, eu faria de novo, evidentemente tentando acertar cada vez mais. Né? Mas assim, evidentemente, para me chegar onde eu cheguei, e que muitos também chegaram, foi tentando, determinando, errando muitas vezes, mas também acertando muito, né? Então eu acredito assim, como mais uma vez, na determinação, né? No querer, né? Você deixar muitas vezes, sei lá, a baladinha, a bebida e outras coisas, para você se focar em uma coisa na sua vida, determinar e dizer assim, olha, eu vou querer ser um bom administrador, eu vou querer ser um grande empreendedor, eu vou querer ser, sei lá, e determinar e seguir aquela meta, Evidentemente, nesse percurso todo, vai ter muitos erros, mas você pode ter certeza de que cada acerto que você tiver, ou cada erro que você tiver, vai ser uma vivência de experiência a mais para o seu sucesso. Ótimo. Pronto, encerramos aqui a entrevista. Muito obrigado pela atenção. E é isso daí, galera. Espero que vocês tenham absorvido